Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais esta noite em companhia de Dante e de Virgílio, uma noite fria para quem não é aqui de Curitiba, um frio infernal. Estamos, sei lá, em torno dos 10, 12 graus, mas parece menos. Um frio realmente infernal. E é com esse frio que nós vamos mergulhar nas águas sujas do rio Estige para encontrarmos nosso anfitrião de hoje, juntamente com Dante e Virgílio. Então, estamos no oitavo canto, no quinto círculo, que é constituído pelo rio Estige. Nós já vimos na semana passada das margens do rio Estige, Dante e Virgílio veem os iracundos, aqueles que têm o temperamento que tende às explosões de ira e de violência. Então, o Estige não é novidade para nós, mas hoje nós vamos atravessar o Estige junto com Dante e Virgílio. Então, este é o quinto círculo do inferno. Neste canto, no oitavo canto, nós chegaremos ainda às portas da cidade de Dite. Dite é o nome latino, um dos nomes latinos de Plutão. E neste círculo, ou melhor, mergulhados neste rio, estão os pecadores, então, que foram pecadores, foram iracundos, né? Muito provavelmente também aqueles assidiosos, ou seja, aqueles que foram vencidos pela preguiça, tanto física quanto espiritual, pela apatia, aqueles que não fizeram, que não realizaram, que não trabalharam, enfim, que não se deram à ação. E talvez também, segundo alguns estudiosos, mergulhados junto com esses assidiosos, aqueles que pecaram por soberba e inveja. Mas aqui, como nós já comentamos na semana passada, a questão é indefinida, está aberta, não se sabe qual era exatamente a intenção de Dante ao não revelar claramente quem eram esses pecadores. Bom, o fato é que nós estamos, então, às margens do rio Estige. O guardião do círculo é o barqueiro Flegias, ou Flégias, depende da tradução, a preferência pelo acento antes ou depois. E o personagem que nós vamos encontrar aqui, personagem principal deste canto, é um florentino, guelfo negro, adversário e talvez mais do que adversário, inimigo mesmo de Dante, que é o Filippo Caviccioli, chamado de Argenti, Filippo Argenti, de um ramo colateral da poderosa família dos Adimari, uma família bastante rica e, portanto, que tinha um poder econômico, sim, mas um poder político também, e conhecida pelo seu comportamento bastante soberbo, orgulhoso, arrogante, e alguns dos membros dessa família também por um comportamento violento, como é o caso do nosso amigo aqui, Filippo Caviccioli, que nós vamos conhecer mais de perto daqui a pouco, após a leitura do canto, que eu peço agora à professora Pauleta que faça para que nós possamos acompanhar em italiano como se deve. Paoletta, por favor. Certamente. Io dico, seguitando, che assai prima che noi fossimo al piede dell'alta torre, gli occhi nostri n'andar su alla cima, per due fiammette che i vedemmo porre, e un'altra da lungi render cenno, tanto qu'appena il potea l'occhio torre. E io mi volsi al mar di tutto il senno, dissi, questo che dice e che risponde quell'altro fuoco, e chi son quei che il fenno? Ed egli a me, su per le suscide onde già scorgere puoi quello che t'aspetta.
che s'aspetta se il fumo del pantan non ti nasconde. Corda non pinse mai da sé saetta che si corresse via per l'aere snella, com'io vidi una nave piccioletta venir per l'acqua verso noi in quella, sotto il governo d'un sol galeotto che gridava: Or sei giunta, anima fella. Fleggias, fleggias, tu gridi a vuoto, disse lo mio signore. A questa volta più non ci avrai che sol passando il loto. Qual è colui che grande inganno ascolta, che gli sia fatto, e poi se ne rammarca, fecesi fleggias me li raccolta. Lo duca mio discese nella barca e poi mi fece entrare appresso lui, e sol quando io fui dentro parve carca. Tosto che il duca e io nel legno fui, segando se ne va l'antica prora dell'acqua, più che non suol con altrui. Mentre noi corravam la morta gora, dinanzi mi si fece un pien di fango e disse: Chi sei tu che vieni anzi ora? E io a lui: Sì vegno, non rimango. Ma tu chi sei che si sei fatto brutto? Rispose: Vedi che son un che piango. E io a lui: Con piangere e con lutto, spirito maladetto, ti rimani, chi ti conosco, ancor si è lordo tutto. Allor distese al legno ambo le mani, perché il maestro accorto lo sospinse dicendo: Via costà con gli altri cani. Lo collo poi con le braccia mi cinse, basciommi il volto e disse: Alma sdegnosa, benedetta colei che in te si incinse. Qui fu al mondo persona orgogliosa, bontà non è che sua memoria freggi, così se l'ombra sua qui curiosa. Quanti si tegnon or là su gran reggi, che qui staranno come porci in brago, di sé lasciando orribili dispregi. E io, maestro, molto sarei vago di vederlo attuffare in questa broda prima che noi uscissimo del lago. Ed egli a me: Avante che la proda ti si lasci veder, tu sarai sazio, di tal disio convien che tu goda. Dopo ciò poco vid'io quello strazio far di costui alle fangose genti, che Dio ancor ne lodo e ne ringrazio. Tutti gridavano a Filippo Argenti, e il fiorentino, spirito bizzarro, in sé medesmo si volvea coi denti. Qui vi lasciammo, che più non ne narro, ma nelle orecchie mi percosse un duolo perch'io avante l'occhio intento sbarro. Lo buon maestro disse: Omai, figliuolo, s'appressa la città ch'a nome dite, coi gravi cittadini, col grande stuolo. E io: Maestro, già le sue meschite là entro certe nella valle Cerno, vermiglie come se di fuoco uscite fossero. Ed ei mi disse: il fuoco eterno che entro l'affoca le dimostra rosse, come tu vedi, in questo basso inferno. Noi pur giugnemmo dentro all'alte fosse che ballan quella terra sconsolata. Le mura mi parean che ferro fosse. Non senza prima far grande aggirata, venimmo in parte dove il nocchier forte. Usciteci, gridò, qui è l'intrata. Io vidi più di 1000 in sulle porte, da ciel piovuti, che stizzosamente dicean: Chi è costui che senza morte va per lo regno della morta gente? E il savio mio maestro fece segno di voler lor parlar segretamente. Allor chiusero un poco il gran disdegno e disse: Vien tu solo, e quei se invada che sia ardito intrò per questo regno. Sol si ritorni per la folle strada. Provi, se sa, che tu qui rimarrai, che gli hai scorta sì buia contrada. Pensa, lettor, se io mi sconfortai nel suon delle parole maladette, che non credessi ritornarci mai. O caro duca mio, che più di 7 volte mai sicurtà renduta e tratto d'alto periglio che incontra mi stette, non mi lasciar, diss'io, così disfatto, e se il passar più oltre c'è negato, ritroviam l'orme nostre insieme ratto. E quel signor che lì m'avea menato mi disse: Non temer, che il nostro passo non ci può torre alcun, da tal né dato. Ma qui m'attendi e lo spirito lasso conforta e ciba di speranza buona, chi non ti lascerò nel mondo basso. Così sen va e qui vi m'abbandona lo dolce padre, e io rimagno in forse, che sì e no nel capo mi tenciona.
Udir non potti quello che a lor forse, ma ei non stette là con essi guari, che ciascun dentro a prova si ricorse. Chiuser le porte quei nostri avversari nel petto al mio Signor, che fuor rimase e rivolsesi a me con passi rari. Gli occhi alla terra e le ciglia avea rase d'ogni baldanza e dicea nei sospiri, chi m'ha negate le dolenti case, e a me disse, tu per ch'io m'adiri non sbigottir, ch'io vincerò la prova, qualche la difension dentro s'aggiri. Questa lor tracotanza non è nova, che già l'usaro a men segreta porta, la qual senza serrame ancor si trova. Sovressa vedestù la scritta morta, e già di qua da lei discende l'erta, passando per li cerchi senza scorta, tal che per lui ne fia la terra aperta. Obrigado, Pauleta. Bem, para começar, nós temos aqui, como sempre, duas ilustrações do canto. As duas se referem naturalmente à mesma cena, que é a travessia do Estige. Dante e Virgílio conduzidos na barca por Flegias. No primeiro, nós temos a ilustração já bastante fácil de reconhecer pelo estilo, né, de Gustave Doré, e na segunda é de um pintor e desenhista flamengo, Giovanni Stradano. Nós já comentamos, né, o Giovanni Stradano, na verdade, Jan van Straet é um pintor flamengo que se instalou em Florença e lá mudou de nome, adotou o nome de Giovanni Stradano. Então nós temos aqui um Flegias um pouco mais demoníaco na sua aparência, com chifres, com uma cauda, diferente do Flegias do Gustave Doré, que o representa com uma imagem um pouco mais humana. Eu digo seguindo, assim, Dante abre este oitavo canto. E, devido a este modo de exprimir, de expressão, eu digo seguindo, muitos dantistas avançaram a hipótese de que Dante estaria retomando a escrita após uma interrupção, quanto longa não se sabe, mas após uma interrupção que teria se dado por conta do exílio. Quem primeiro avança essa hipótese é o grande escritor e grande admirador de Dante, Giovanni Boccaccio, que no seu Tratatello in laude di Dante, o tratado em homenagem a Dante, comenta que muito provavelmente Dante teria escrito os 7 primeiros cantos da comédia ainda em Florença, antes do exílio. Depois teria interrompido, naturalmente, pelas dificuldades dos primeiros meses ou primeiros 2, 3 anos do exílio, e somente depois de ter uma situação um pouco mais estável, teria retomado a escrita. E essa expressão, eu digo, seguindo, como se dissesse, retomando depois de uma interrupção, essa é a justificativa que Boccaccio vê no texto como indício de que Dante teria interrompido a escrita por um tempo razoavelmente longo, talvez 2 ou 3 anos. Mas os dantistas, já desde a época um pouco depois de Boccaccio, os estudiosos já começaram a contestar essa hipótese, dizendo que era muito pouco provável, porque há referências nestes 7 primeiros cantos, não em todos, mas alguns desses 7 primeiros cantos, há referências a eventos, fatos, acontecimentos posteriores a 1302, que é o exílio de Dante. Então, a aceitar essa hipótese de Boccaccio, nós deveríamos considerar que Dante efetivamente teria uma capacidade de visualizar eventos futuros. Portanto, teria uma capacidade profética, o que é
convenhamos, bastante difícil de acreditar. Que Dante tenha sido um grande poeta, o maior dos poetas, um grande intelectual, sim, mas que tenha sido um profeta, me parece um pouco demais para aceitarmos. Então, é uma hipótese muito pouco provável, mas que até hoje continua encontrando defensores. Eu digo, seguindo, indicaria então essa retomada após uma interrupção. O que é que ele diz seguindo? Que bem antes que nós fôssemos ao pé da alta torre, a torre que ele indica no final do canto anterior, os nossos olhos chegaram à sua cima por causa de duas chamas que vimos aparecer e uma outra de tão longe responder ao sinal que quase os olhos não podiam discernir. Então, eles chegam ao pé de uma torre, isso Dante nos conta no final do sétimo canto, mas antes de chegar ao pé dessa torre, eles veem que no alto da torre acendem-se dois fogos. E é inclusive o próprio Boccaccio que nos informa sobre essa estratégia de comunicação da época, especialmente em tempos de guerra, em que, durante a noite, os fogos eram utilizados para passar mensagens. Um fogo tinha um determinado significado, se fossem dois em paralelo, tinha um outro significado, se fosse um sobre o outro, um terceiro significado, se fossem três fogos formando um triângulo, seria uma coisa, o triângulo invertido seria outro, quatro fogos, enfim, todo um sistema de comunicação baseado nos fogos. Boccaccio nos diz que usados comumente para se comunicar entre as torres de vigilância ou torres de observação, colocadas em pontos altos estratégicos para se proteger dos inimigos. Então Dante aqui imagina que também no inferno teria sido usado esse mesmo mecanismo de comunicação, esse mesmo sistema de comunicação que não sei nem como chamaríamos esse sistema de comunicação. Seria telepirético, talvez, né? Tele à distância, piros fogo, um sistema. Se não é, inventamos agora o sistema telepirético de comunicação, à distância com fogos. Bom, Dante diz então: eu me virei ao mar de todo saber. Então vejam que é mais um epíteto que ele dá a Virgílio aqui, enfatizando esta condição de Virgílio, a condição de sábio, daquele que conhece, que sabe. E utilizando uma hipérbole aqui, né, o mar de todo saber, né, para dizer a imensidão do conhecimento de Virgílio, Dante pergunta, este o que diz? O que responde aquele outro fogo? E quem são os que o fazem? Então, desta vez, Dante não tem nenhum temor em fazer a pergunta. E Virgílio responde, acima das sujas ondas já pode vislumbrar o que espera se os vapores do pântano não o escondem. Nós imaginamos, então, que Dante desvia os olhos de Virgílio e olha em direção ao pântano, ao Estige, e vê ao longe uma imagem. E é extremamente interessante a maneira como Dante descreve essa imagem, pela plasticidade, pela criação de movimento, e pela facilidade que Dante tem, e eu já comentei que esta é uma das grandes habilidades estéticas expressivas de Dante, a facilidade que Dante tem de suscitar na mente do leitor, de construir na mente do leitor, com pouquíssimas palavras, uma imagem muito completa, muito significativa. Então, como é que ele constrói esta imagem aqui? Vejam que ele parte primeiro do dado fundamental, da velocidade, para só depois dizer qual é efetivamente a imagem. Padrões de velocidade, na época de Dante, eram essencialmente dois para a literatura, assim, lugares comuns para indicar velocidade. O raio, a maior velocidade,
e a flecha, a segunda maior velocidade. Então, esses eram dois, digamos assim, dois pontos de referência, ou dois parâmetros para indicar velocidade. Aqui ele diz: corda não expulsou de si seta que corresse tão veloz pelo ar, quanto eu vi uma barca pequenina vir pela água em nossa direção. Primeiro, então, a velocidade e depois a imagem. Uma barca que ele avista muito longe, mas que vem tão rápido que, de repente, ele já consegue discernir nessa barca um barqueiro e, quase imediatamente, ouvir a voz desse barqueiro. Então, eu, não sei vocês, mas eu consigo muito facilmente imaginar aqui um zoom cinematográfico que vai buscar lá no fundo, lá na outra margem, distante do Estige, um pontinho escuro, minúsculo, que de repente vem se aproximando muito rápido e o barqueiro está aqui, diante de nós. E já se pode vê-lo perfeitamente e ouvir a sua voz. Então, ele diz ali, o governo de um só barqueiro que gritava: chegaste, alma danada! E é claro que este barqueiro aqui relembra o nosso velho conhecido Caronte, né, que tem, exceto pela velocidade, pela chegada, a modalidade de apresentação é a mesma. Né? Caronte que chega também gritando o seu mote: ai de vós, almas danadas! E aqui, Fledias: chegaste, alma danada! Então, ambos chegam gritando o seu mote, tentando assustar essas almas, ou enfim, trazendo a mensagem para estas almas danadas. E Virgílio vai dizer de uma maneira bastante tranquila aqui, bastante... Essa repetição, inclusive, do nome, me parece que dá um tom de mais afabilidade, de mais simpatia. Ele vai dizer: Fledias, Fledias, tu gritas em vão desta vez. Não nos terás mais do que o passar do lodo. Justamente, esta repetição é uma estratégia para tirar um pouco a tensão disso que Virgílio diz a Fledias. E de uma maneira bem mais simpática do que ele tratou o seu último interlocutor, o guardião anterior. Se vocês lembram, né, eu comentei que Virgílio era bastante agressivo com Pluto. Foi razoavelmente simpático com Caronte, teve um certo atrito com Minós, Cérbero era um animal com o qual Virgílio nem desperdiçou palavras, porque não era o caso de conversar, mas depois com Pluto, Virgílio é bastante agressivo, bastante duro. Diz: cala-te, maldito lobo. Então, um tratamento muito diferente daquele reservado a Caronte e reservado também aqui ao nosso novo amigo Fledias, em que ele simplesmente diz: Fledias, Fledias, desta vez tu gritas em vão. Nós vimos, mas não vamos ficar. E um detalhe também, aqui Fledias é o primeiro guardião com o qual Virgílio não utiliza aquela fórmula deixa passar que ele utilizou primeiro com Caronte, depois com Minós, depois com o próprio Pluto, que era aquela fórmula que dizia quis-se assim, lá onde se pode tudo o que se quer. Né? Repetida de maneira idêntica para Caronte e Minós, e com uma variação para Pluto. E aqui para Fledias, ele já não usa aquela fórmula, como se não fosse mais necessário, e daqui para frente ele não vai mais utilizar essa fórmula. Vai dizer alguma coisa parecida algumas vezes, mas não usa mais nenhuma fórmula pronta. Então aqui com Fledias vai ser assim. E o comportamento de Fledias, aqui também vejam que é muito parecido com o de Pluto. Depois que Virgílio diz isso, Fledias desmonta, desaba, como Pluto havia feito. Não oferece mais absolutamente nenhuma resistência, não diz mais nada, não discute, aceita simplesmente como sabendo
que este é que a voz de Virgílio declara a sacralidade da missão. Ele diz ali, né, Dante, como aquele que grande engano escuta que ele tenha sido feito e depois se amarga, se fez flegiaz na ira recolhida. O meu guia desceu a barca e depois me fez entrar junto dele, e só quando eu entrei parecia ter carga. Então, primeiro Virgílio, na sua função de guia, de condutor e de protetor de Dante, entra na barca para talvez evitar algum atrito entre Flegiaz e Dante. Virgílio entra na barca e somente quando Dante entra na barca é que ela afunda um pouco nas águas, porque as almas, não tendo consistência, não têm peso. Então é o peso de Dante, o peso do corpo e da consciência, talvez, que faz com que a barca afunde. Então somente quando Dante entra, ela parece efetivamente ter passageiros, ter carga. Bom, aqui nós temos uma ilustração. Eu costumo colocar as ilustrações, quadros, em óleo, aquarela, baixos relevos, enfim, de autores mais antigos. Desta vez eu coloquei aqui este desenho a lápis do Lanfranco Pichi, que é na verdade ele é um escultor e um ceramista, e projeta e constrói, inclusive, carros alegóricos para o carnaval italiano. Então este é um desenho deste escultor e ceramista Lanfranco Pichi. Assim que o guia e eu no lenho entramos, cortando vai a antiga proa a água, mais do que costuma com outros. Naturalmente, Dante acabou de explicar que quando ele entrou, a barca afundou um pouco, portanto, ela vai espalhar, né, mais água, porque lateralmente, né, ela está mais funda. E também a gente pode perceber, pode deduzir que agora, com o peso de um vivo, essa barca vai muito mais lentamente do que veio para buscar Dante e Virgílio. Porque, se vocês lembram, né, da velocidade que eu enfatizei aqui, como uma flecha, a barca chega. E agora vai, entende-se, muito mais lentamente, tanto que é possível que uma alma se coloque diante de Dante ali, o que me parece seria impossível se a barca mantivesse uma velocidade grande, né? Dante diz aqui: enquanto percorríamos o morto charco, diante de mim se pôs um cheio de lama e disse: quem és tu que vens antes da hora? E eu a ele: eu venho, mas vou embora. Mas tu quem és, que te fizeste tão feio? Respondeu: vês que sou um que chora. Bom, aqui começa esse diálogo bastante ríspido, bastante agressivo entre Dante e uma alma. Não é algo, digamos assim, único, nem tão raro que Dante tenha uma conversa um pouco tensa com algumas almas. Acontece várias vezes. Mas este aqui é a primeira destas almas que vai interpelar Dante com essa maneira, digamos, pouco educada. E há uma série de implícitos neste discurso dos dois que nós vamos tentar desvendar minimamente aqui. Primeiro, quando esta alma diz: quem és tu que vens antes da hora? Antes da hora e não no lugar errado. A alma aqui está dizendo que Dante veio antes do que era do que se podia imaginar, mas não diz que ele veio para o lugar errado, como havia dito, por exemplo, Caronte. Então, meio que esta alma dá a entender que o lugar de Dante, sim, seria aqui. Não está dito isso. É uma interpretação. Tá? E todo mundo pode interpretar de maneira diferente,
tá? Mas isso é o que muitos dantistas leem aqui, que esta alma está dizendo que Dante deveria vir para cá. E aí Dante responde como se ele, Dante, personagem, também tivesse entendido que esta alma está sugerindo que ele deveria vir para cá. Dante responde que vem, mas não fica, vai embora. E aí faz a pergunta. Uma pergunta retórica, aparentemente, porque Dante sabe quem esta alma é. Ele vai dizer isso mais para frente, mas ele pergunta, mas tu quem és? E aproveita para levemente insultá-lo, que te fizeste tão feio. Então, há uma série de implícitos, como eu disse aqui. Esta alma não responde quem é. Dante pergunta claramente, tu quem és? Vês que sou um que chora, ou seja, uma alma aqui sofrendo, sendo punida, mas não responde quem é. Vamos ver como continua. Dante diz, né? Com choro e com luto, espírito maldito, tu permaneces, que eu te conheço, ainda que estejas todo sujo. Então vejam, Dante acabou de perguntar quem é. Parece que ele estava somente testando essa alma para ver se dizia a verdade, porque ele acaba de dizer que o conhece, e não só diz que o conhece, mas o insulta. E primeiro dizia, tão feio, mas tá, aí não é um insulto tão pesado, né? Simplesmente, talvez porque esta alma esteja aqui no inferno, esteja com um semblante contorcido pelo sofrimento, etc, etc, e, obviamente, todo sujo de lama, né? Ele está mergulhado neste pântano. É um rio de águas pantanosas, de águas enlameadas, lodosas. Mas aqui ele insulta, espírito maldito, eu te conheço, ainda que estejas todo sujo. E aí a reação imediata deste iracundo, né? Um iracundo que tem a tendência, como todos os iracundos, a transformar imediatamente esse sentimento de ira em violência, né? Os iracundos deste tipo são os explosivos, né? E a diferença daí entre o iracundo e o irado é justamente essa. Irado é uma condição passageira, conjuntural, de alguém que se enraivece em um determinado momento. O iracundo é aquele que tem a tendência natural e crônica de explodir em atos de ira, de raiva, de violência. E é o que acontece aqui com esta alma, né? Imediatamente após esta frase de Dante, ele dá vazão à sua ira e tenta ou atacar Dante ou virar a barca. A gente não sabe exatamente. Mas Virgílio, que aparentemente já esperava por isso, porque é um sábio e, portanto, prevenido, uma das características do sábio é exatamente essa, uma das virtudes do sábio é a prudência, aliás, a mais importante delas. Então, Virgílio, prudente, provavelmente já prevenido, esperando um ataque desse tipo, imediatamente empurra esta alma e diz, suma daqui com os outros cães, também o insulta. E aí, abraça Dante, né, diz ali, o pescoço então com os braços me cingiu, beijou meu rosto e disse, alma desdenhosa, bendita aquela que te gerou. Bom, aqui uma cena um pouco inusitada, né? Depois desta cena de, primeiro, violência verbal, depois um início de violência física, quando esta alma ataca a barca, talvez tentando atacar Dante. Virgílio defende Dante, abraça Dante, beija e elogia de uma certa maneira, dizendo alma desdenhosa, mas que tem o justo desdém em relação àquelas almas como a do
deste iracundo. E aí fala da mãe de Dante, bendita aquela que te gerou, porque gerou, naturalmente, aqui a ideia é gerou um filho honesto, inteligente e virtuoso. Então, Virgílio aplica aqui por oposição, depois desta manifestação de ira, amor, ou afeto, pelo menos. E aí Virgílio vai dizer para Dante, aquele foi no mundo pessoa orgulhosa, bondade não marca sua memória, assim está sua sombra aqui, furiosa. E aqui é mais um daqueles implícitos que eu falei que fica neste discurso, neste diálogo entre Dante e esta alma, que nós já vamos ver denominada, nomeada aqui, Filippo Argenti, mais um daqueles implícitos, porque vejam que Dante sabe quem é esta alma. Dante acabou de dizer, eu te conheço, espírito maldito. E, no entanto, é Virgílio que parece estar explicando para Dante que ele foi no mundo uma pessoa orgulhosa, que nunca demonstrou bondade e por isso agora está ali furioso. A gente já completo esse raciocínio, porque Virgílio, né? Mas aqui tem uma questão a mais, recuperando do canto passado, a questão de quem está mergulhado nestas águas. Se são somente os iracundos, e sim, este é um iracundo violento, e Virgílio diz que a sua alma está aqui furiosa. Então, a fúria aqui que nós podemos tranquilamente associar à ira. Mas diz também foi uma pessoa orgulhosa. Então, este orgulhosa é praticamente sinônimo de soberba. Então, aqui é um dos argumentos que aqueles que defendem que aqui no Estige estejam as almas tanto dos iracundos quanto dos soberbos, têm um argumento aqui. Né? Porque Virgílio diz, foi pessoa orgulhosa, sinônimo de pessoa soberba. Então é possível que aqui estejam aqueles que foram soberbos e iracundos na mesma pessoa, soberbos e iracundos, ou soberbos alguns, iracundos outros, e outros soberbos e iracundos ao mesmo tempo. Enfim, esta sopa de soberbos e iracundos aqui tem mais segredos do que nós podemos decifrar ou deduzir dos simples versos de Dante. O fato é que esta alma deste sujeito, chamado Filippo Cavicciuoli, chamado de Filippo Argenti, Argenti que vem do italiano argento, que significa prata, porque numa demonstração de ostentação de riqueza, de status, de poder, este cavaleiro florentino, Guelfo Negro, tinha o hábito de fazer ferrar o seu cavalo com ferraduras de prata e mandar construir, fazer os arreios também de prata. Então, ele costumava ostentar a sua riqueza até mesmo na maneira como mantinha seus cavalos, com arreios e ferraduras de prata. Argento, em italiano, e daí vem o apelido dele, enfim, o sobrenome dele de Filippo Argenti. O sobrenome real era Cavicciuoli. Então vejam que esse comportamento de uma pessoa que ostenta a riqueza, o poder e o status, usa esta visualidade do cavalo com arreios e ferraduras de prata,
é algo que contraria de maneira total e absoluta o conceito que Dante tem de nobreza. A nobreza deve ser discreta para Dante, assim como a sapiência. Os sábios devem ser discretos. Além disso, provavelmente, a partir deste episódio contado por Dante aqui na comédia, começaram a surgir muitas histórias, algumas contadas pelo Boccaccio, e depois uma série de outros escritores e comentadores de Dante também, contam uma série de histórias sobre a relação de Dante com este personagem, Filippo Argenti, dizendo, inclusive, algumas histórias das quais não há documentos. Então, essas histórias são histórias narradas por pessoas que não têm provas disso. É mais por ouvir dizer. Uma dessas histórias diz que Filippo Argenti chegou a esbofetear Dante, humilhando-o em público, diante de uma multidão de pessoas. E, portanto, Dante odiava Filippo Argenti. Outras histórias contam que, quando Dante foi exilado e as suas propriedades foram confiscadas, a família de Filippo Argenti ficou com grande parte das propriedades que eram de Dante. Então, mais um motivo para essa raiva de Dante, para esse ódio que Dante tem deste personagem. Outra história ainda diz que foi o próprio Filippo Argenti e outros membros da sua consorteria, do seu clã familiar, que se opuseram ao perdão a Dante Alighieri, quando em 1315 houve uma anistia para várias famílias de guelfos brancos que haviam sido exilados. A família de Filippo Argenti se opôs ao retorno de Dante Alighieri. Então, mais um motivo para que Dante não gostasse desse personagem. Mas vejam que essas são todas histórias que vão surgindo após a comédia. E há muitas histórias que são simplesmente inventadas totalmente, e nós sabemos disso por conta de vários estudiosos que se debruçaram sobre muitas dessas histórias falsas e comprovaram a falsidade delas. Sobre estas, não há grandes informações, mas o fato é que, muito provavelmente, este personagem, que Dante conhecia pessoalmente, não lhe era de maneira alguma simpático. E este tratamento que Dante dá aqui a este personagem é bastante significativo de que algo mais havia do que aquela simples adversidade, aquele simples conflito político entre adversários, porque Dante era guelfo branco, Filippo Argenti guelfo negro. Mas parece que realmente há algo além disso neste canto. Porque vejam, bom, continuamos o canto, depois voltamos à relação dos dois ali. Virgílio diz ainda, né? Quantos se creem lá em cima grandes reis e aqui estarão como porcos no lamaçal, se deixando horríveis lembranças. Então, este é um exemplo de alguém que se comportava como um grande rei, com toda a riqueza que tinha, com todo o dinheiro que tinha, essa ostentação que fazia, arreando e ferrando seu cavalo com prata, por exemplo, vivia lá em cima, no nosso mundo, como um grande rei, e agora está ali como um porco chafurdando no lamaçal. Além disso, a memória que resta dele no mundo
é de uma pessoa sem nenhuma bondade, uma pessoa arrogante, insolente e violenta. Então, Virgílio também pega pesado aqui, né? E aí vem a coisa mais impressionante desse canto, começa a coisa, o fato mais impressionante desse canto. Dante vai dizer: mestre, muito me agradaria vê-lo afundar nesse caldo antes que nós saíssemos do lago. Bom, não é muito forte aqui ainda, vai piorar. Mas o fato é que nós vamos ver aqui para frente essa reação de Dante de querer ver uma alma sofrer mais do que já está sofrendo ali. Dante quer vingança, aparentemente. Dante quer vê-lo sofrer, não só saber que sofre, que está no inferno, punido eternamente. Dante quer presenciar, quer ter isso diante dos olhos, vê-lo sofrer um pouco mais ali. E Virgílio, bom, a gente vai ver a resposta de Virgílio aqui, né? Mas, aqui. Antes que a margem te seja visível, terás essa satisfação. De tal desejo, convém que tu gozes. Então, como assim? Virgílio dizendo, sim, isso mesmo, você tem toda a razão de querer vê-lo sofrer, ser atacado pelos outros, de querer, enfim, vê-lo sofrer mais do que já está sofrendo. Não há nenhuma explicação, nem lógica, nem teológica, nem filosófica, nenhuma explicação para isso. Talvez o que Dante tenha querido demonstrar aqui, ou narrar aqui, é que ele e Virgílio também foram contaminados foram intoxicados de alguma maneira por esses vapores, esses fumos da ira que sobem do Estige, porque não há outro modo de explicar isso. Dante, racionalmente, não poderia agradecer a Deus, como ele vai fazer aqui, por ver esta alma sendo dilacerada, despedaçada pelas outras almas. Mas, principalmente, o que não convence nesse episódio aqui é o comportamento de Virgílio. Porque se Dante ainda, que acabou de entrar no inferno, que ainda está numa situação em que não se desenvolveu ainda espiritualmente, como vai acontecer lá no final do purgatório. Então, Dante aqui ainda está muito longe daquela situação. Mas Virgílio é essa alma quase perfeita. Virgílio é o guia, é o mestre, é o sábio, é aquele que deveria conter uma reação exagerada de Dante. E não faz isso. Incentiva, aplaude, né? Concorda, apoia. Então, é algo realmente difícil de entender. O que vai acontecer aqui? Dante diz: pouco depois disso vi o estrago que fizeram dele as lamacentas gentes, que Deus ainda louvo e agradeço. Então, agradece e louva a Deus por ver as outras almas despedaçarem, morderem, arranharem, arrancarem pedaços do Filippo Argenti. Dante, poeta, na verdade, aqui parece estar bastante irado, bastante irritado com este Filippo Argenti. E Dante perde um pouco a dignidade da imparcialidade que deveria ter sob a tutela de Virgílio. Mostra um seu lado, de uma certa maneira, mesquinho, vingativo e até sádico, aqui, agradecendo e louvando a Deus por isso que ele vai ver. O que ele vai ver? Todos gritavam, a Filippo Argenti. Então aqui está revelado o nome, né, que antes não tinha sido revelado. E o florentino espírito bizarro contra si mesmo usava os dentes. Então,
nessa manifestação de extrema raiva, ira, ódio, enfim, de violência, ele morde a si mesmo. E aqui encerra-se esse episódio do Filippo Argenti. Mas, como eu disse, é um episódio bastante enigmático no seu todo, justamente por esse fato. Dante aqui se demonstra bastante vingativo contra esta alma, uma alma que ele conheceu vivo, dizem as histórias que foram inimigos e que tiveram diversos enfrentamentos, sempre com prejuízo de Dante, e que Dante se vinga desses maltratos que sofreu do poderoso e violento Filippo Argenti durante a vida, se vinga colocando aqui, fazendo sofrer também com a violência própria e dos outros. Enfim, é um episódio que apresenta algo de bastante insólito, bastante incomum aqui na comédia. Um pouco exagerado do ponto de vista da ação figurativa e principalmente do ponto de vista abstrato. Quando a gente pensa que Virgílio deveria refrear Dante, deveria contê-lo e dar-lhe uma lição de moral, como já deu muitas e já deu algumas e vai dar muitas ainda. Então aqui a impressão que a gente tem é que é não Dante personagem irado, mas Dante autor. Bom, e aí muda o tema, muda o clima, a atmosfera, porque Dante diz, aqui os deixamos e mais não narro. E aí já faz menção a uma outra dor que ele ouve. Mas nos ouvidos me chegou uma dor, pelo que adiante os olhos atento escancaro. O bom mestre disse, agora, filho, se aproxima a cidade cujo nome é Dite, com os piores cidadãos em grande multidão. Então nós acabamos de deixar para trás os pecados de incontinência, que são no alto inferno, e agora que nós estamos entrando na cidade de Dite, ou o baixo inferno, como Virgílio mesmo vai chamar alguns versos mais para baixo. O baixo inferno. A cidade de Dite. Dite é como eu já disse, né, é um dos epítetos de Plutão, é um dos nomes latinos de Plutão. E aqui eu tirei uma imagem de uma coluna votiva encontrada em um templo em Roma, em torno do 1º século antes de Cristo, e é uma coluna que faz coluna justamente votiva, né, um voto, em homenagem a Dite e Proserpina, né, ou Proserpina, dependendo como preferirem o acento, que se encontra atualmente no Museu Romano-Germânico de Köln, Colônia, na Alemanha. Então aqui, Dite Patre, Dite Pai e Proserpina, o sagrado de Dite Pai e Proserpina. Bom, a cidade de Dite, a cidade de Plutão, a cidade de Hades, a cidade de Satanás, a cidade de Satã, a cidade de Lúcifer. Os nomes são inúmeros para esta parte mais baixa do inferno. Então aqui Virgílio chama de cidade de Dite, como Virgílio havia chamado já na Eneida, várias vezes, a cidade de Dite ou o reino de Dite. E eu, mestre, já as suas mesquitas lá dentro do vale certas posso discernir, vermelhas como se do fogo saídas fossem.
Bom, Virgílio chama essa construção, então, de mesquita. Naturalmente, a intenção de Dante aqui é menosprezar os templos de uma religião que ele considera uma religião pagã, uma religião herética. Então, vai chamar de mesquita por associação e com essa intenção de manifestar o erro dessa religião. Mas, na verdade, pela pouca descrição que nós temos aqui, essa construção se assemelha muito mais a um castelo medieval do que a uma mesquita. Ele diz ali que tem muralhas em torno, como em geral as cidades medievais eram cingidas por uma cinta murária de proteção. Então aqui também nós temos essas muralhas de proteção da cidade. E ele a mim, o fogo eterno que dentro queima as torna vermelhas, como tu vês neste baixo inferno. Nós chegamos dentro das altas fossas que cercam aquela torre desconsolada. Os muros me pareciam que de ferro fossem. Então vejam que aqui é muito clara a imagem, semelhante a um castelo medieval, em que tem os muros, as torres de observação ou de proteção, e as fossas, ou o fosso em volta. Aqui Dante usa o plural, mas isso não significa que haja mais de uma. Pode ser simplesmente um uso superabundante que Dante faz do plural para indicar dimensão. E, naturalmente, pode ser também que haja mais de um fosso. Isso seria, inclusive, compatível com o que ele diz depois ali, não sem antes fazer um grande giro. Então, talvez se houvesse mais de um fosso, naturalmente, a passagem não seria no mesmo local. Então, entravam por um fosso, deveriam dar uma volta até chegar a outra entrada, passar para outro fosso, enfim. A gente pode simplesmente imaginar, porque a descrição não é exauriente. Mas ele diz aqui, enfim, chegamos dentro das altas fossas que cercam aquela terra desolada. Os muros me pareciam que de ferro fossem. Não sem antes fazer um grande giro, chegamos numa parte onde o barqueiro forte, saí, gritou, aqui é a entrada. Então é a segunda frase que o Fledias diz, não se perde em palavras, né? Só manda-os sair e diz, aqui é a entrada. Eu vi mais de 1000 sobre as portas do céu chovidos que raivosamente diziam, quem é este que sem morte vai pelo reino da morta gente? Então, mais de 1000 chovidos do sol, do céu, então imagina-se que chegam ali voando, portanto, dá a ideia de demônios alados, que a grande maioria dos dantistas interpreta aqui como os anjos decaídos, assim como Lúcifer, que caiu, também os anjos que se rebelaram juntamente com Lúcifer caíram e se transformaram aqui em demônios. Então aqui mais de 1000 sobre as portas, e raivosamente diziam, quem é este que ainda vivo vem até aqui? Como ousa? E aí algo interessante. Virgílio quer falar a sós com os demônios, sem Dante junto. E a gente fica imaginando, por quê? Só imaginando, não sabemos. E o sábio meu mestre fez sinal de querer falar com eles secretamente. Então contiveram um pouco o grande desdém e disseram, como se falar com as almas que fazem parte daquele ambiente, porque Virgílio, afinal de contas, está no limbo que, geograficamente, está ali associado ao inferno. E as almas, os demônios aceitam falar com uma alma de um corpo já morto, mas aparentemente não querem nenhum contato
com um vivo. Então eles dizem, vem, Virgílio, vem tu só, e aquele vai embora que tão corajoso entrou neste reino. Então, claro, aqui a ironia, o sarcasmo desses demônios, né? Chamando Dante de corajoso. Sozinho retorne pela insana estrada, tente se sabe, que tu aqui ficarás, que a ele abriu tão escura escavada. Então, os demônios ameaçam Virgílio e Dante. Virgílio ameaça-no de retê-lo ali, de que ele não possa voltar depois para o limbo, dizendo que ele vai ficar ali. E Dante dizem que ele deve voltar, se conseguir, mas voltar sozinho, né? Então, e aí Dante pela primeira vez conversa com o leitor aqui, né? Pensa, leitor, se eu me desesperei ao som das palavras malditas, que não acreditei poder retornar. Então aqui Dante imagina, acabou para mim. É aqui que eu fico, porque aqui que eu morro, porque voltar sozinho não conseguiria. Entrar não pode. O que ele vai fazer? Está ali instaurada a tragédia de Dante. Né? E essa estratégia de conversa com o leitor, Dante vai repetir várias vezes, especialmente nesses momentos de maior tensão, em que ele fica sozinho, por um breve momento, ele conversa, não tem Virgílio ao seu lado para conversar, ele conversa com o leitor. Várias vezes isso acontece. Então ele fala aqui do desespero. Pensa, leitor, se eu me desesperei, ou seja, se eu perdi a esperança. E aí ele diz, né? Ó meu caro guia, que mais de 7 vezes me deu segurança e tirou de alto perigo que contra mim havia. Então ele está apelando a Virgílio, aqui, implorando a Virgílio que não o abandone. E vai dizer, meu caro guia, que mais de 7 vezes me deu segurança. Pelas minhas contas, mas eu confesso que não reli tudo para ver, mas pelas minhas contas são 8 vezes. Né? Ele diz mais de 7 porque foram 8. Virgílio o salvou, ou pelo menos o protegeu lá da selva, depois das feras, de Caronte, de Minós, de Cérbero, de Pluto, de Flegiás e agora de Filipo Argente. Então, pelas minhas contas, 8 vezes Virgílio o salvou ou o protegeu. Então diz ali, o carogueia que mais de 7 vezes me deu segurança e tirou do alto perigo que contra mim havia, não me deixes, disse eu, assim desfeito. E se o passar além nos é negado, retracemos nossas pegadas juntos, logo. Então vejam que Dante aqui, contrariando aquilo que um dos demônios acabou de dizer, volta, você que tão corajoso entrou. Né? Então, claro que aqui é o Dante autor, Dante poeta, se divertindo com o seu avatar Dante personagem, que Dante poeta descreve como um covarde, um medroso total. E depois ele vai mudando, vai criando um pouco mais de coragem, à medida em que vai se aperfeiçoando racionalmente, espiritualmente, o personagem Dante vai ficando mais corajoso. Mas, por enquanto, ele é um medroso, um covarde. E, com certeza, Dante, poeta, se diverte aqui, se retratando como um personagem tão fraco, tão medroso, tão, como dizer, pouco preparado, enfim, tão desastrado, inclusive. É quase um inútil que Virgílio tem que arrastar para lá e para cá. A propósito, de Dante, autor e Dante personagem, pelo que eu sei, Dante é o primeiro autor da literatura ocidental a criar um avatar de si mesmo, a se transformar em personagem, numa obra ficcional, não numa obra memorialística ou confessional, não, mas numa obra ficcional. Se alguém tem notícias de outro, gostaria inclusive que depois me avisasse, mas
de que eu tenha notícia, Dante é o primeiro autor a se transformar em personagem de uma obra ficcional. Bom, aqui Dante está, então, se descrevendo como um covarde, um medroso, e muito precipitado, que parece que perdeu totalmente a fé e a esperança, que deveriam ser duas das suas qualidades mais firmes, duas das qualidades pelas quais ele foi escolhido por Deus para fazer essa viagem, esse percurso, essa missão. Porque parece que ele esqueceu que essa é uma missão divina. Quando ele diz para Virgílio ali, se o passar além nos é negado, voltemos, retracemos nossas pegadas logo. Ou seja, parece que perdeu totalmente a fé. É claro que esse é o Dante personagem com o qual o Dante autor se diverte muito. Mas Virgílio aqui é muito firme, faz o seu papel de mestre, de condutor, de guia. Aquele senhor que ali me havia levado me disse, não temas, que o nosso passo não pode parar ninguém, por quem nos é dado. Então Virgílio tem plena consciência de que esta é uma missão desejada por Deus e, portanto, ninguém, vivo ou alma, espírito, ninguém tem possibilidade de impedir essa viagem. Por quem nos é dado, diz Virgílio. Mas mantém o seu propósito de conversar sozinho com os demônios. E Virgílio diz, então, mas aqui espera-me, e o espírito abatido conforta e alimenta de esperança boa, que eu não te deixarei no mundo baixo. Promete, então, Virgílio, que não vai abandonar Dante. Diz, eu vou lá conversar com eles, você fica aqui, conforta e alimenta de esperança boa o teu espírito, que eu não te abandonarei. Isso aqui parece uma cena de comédia contemporânea, moderna. Virgílio diz, tenha fé, tenha esperança, eu não te abandonarei. Vira as costas, qual é a primeira coisa que Dante vai dizer? Ele me abandonou. Assim lá vai, e aqui me abandona o doce pai. Exatamente, né? Quer dizer, Virgílio diz, não te abandonarei. Vira as costas para falar com os demônios, e Dante, ele me abandonou. E vejam que não simplesmente diz, ele me abandonou. Aqui me abandona o doce pai. Então, Dante sente profundamente esse abandono como se fosse uma criança que acaba de ficar órfã, e não órfã de um pai qualquer, mas de um pai carinhoso, afetuoso, doce pai. Então é assim que Dante se sente nesse momento, órfão, abandonado por um doce pai. O que é, ao mesmo tempo, digamos, demonstra uma certa emoção, mas é bastante irônico, né? Essa cena que Dante constrói aqui, com a sequência imediata de Virgílio diz, não te abandonarei, vira as costas e Dante diz, me abandonou. Eu acho bastante divertida essa cena aqui. Então ele diz, assim lá vai e aqui me abandona o doce pai, e eu fico neste talvez, que sim e não na cabeça se combatem. Ouvir não pude o que a eles disse, mas ele não ficou lá com eles muito, que todos para dentro, como competindo, correram. Então vejam que desta vez Virgílio não consegue convencer os demônios a deixá-los passar. Né? Usando a fórmula antiga ou não usando, nós não sabemos, porque Dante também não sabe o que Virgílio disse aos demônios. Dante só percebe o movimento da cena, né, as reações. Virgílio que vai até lá, diz algo e os demônios correm todos para dentro como se estivessem numa competição de velocidade para ver quem chega antes. Todos correm e fecham as portas na cara de Virgílio. No peito de Virgílio, ele diz, né? Fecharam as portas aqueles nossos adversários no peito do meu senhor, que ficou para fora e retornou a mim com passos lentos. Bom, aqui tem uma questão paralela ao episódio, que é uma questão extremamente interessante
de se perceber, de se discutir, de se ler ao longo da obra, que eu já comentei brevemente e vou comentar ainda algumas outras vezes, porque é uma questão, por incrível que pareça, não tão estudada assim na obra de Dante. Ainda há coisas a serem estudadas na obra de Dante após 700 anos da morte de Dante. O que é esse algo que ainda pode ser bem estudado? A relação de Dante com Virgílio. Já falei sobre isso, mas é de uma sutileza, de uma capacidade, de um conhecimento de psicologia humana que Dante, com que Dante realiza essa relação entre ele e Virgílio, a evolução dessa relação é muito interessante de perceber, porque ela está não em um único local na comédia, ela está espalhada, difundida ao longo de todo o inferno e o purgatório. E eu acho, de uma genialidade de Dante, de um cuidado em não ser jamais brusco demais e não exagerar nunca, perceber nos pequenos detalhes, começando aqui, que Virgílio não é perfeito. Porque essa relação entre mestre e discípulo, que começa com Dante elogiando, quase idolatrando Virgílio como seu mestre perfeito, absoluto, e até agora Virgílio tinha se mostrado como um guia e um mestre absolutamente capaz, eficiente. Então, comprovando aquela imagem de Dante, aqui começa a, digamos assim, levemente desbotar essa imagem forte do mestre Virgílio, porque Virgílio aqui falhou. A primeira vez, Virgílio falhou. Então Dante começa a perceber que Virgílio não é aquela perfeição absoluta. Virgílio também erra. E essa relação vai crescendo ao longo da comédia de uma maneira sempre muito sutil. Dante nunca pesa muito a mão, nunca exagera. Aqui ele vê, como ele descreve? Virgílio retornou a mim com passos lentos, os olhos à terra e os cílios tinha baixo, sem segurança, e dizia em suspiros: quem me negou as dolentes casas? Então vejam, é a descrição que ele faz de Virgílio que nos permite, a nós leitores, nos permite perceber que ele percebeu a falha de Virgílio, e toda vez que Dante percebe essas pequenas falhas de Virgílio, ele não deixa jamais passar em branco. Ele sempre vai comentar isso. Então Virgílio, desta vez, falhou, não conseguiu convencer os demônios e volta de cabeça baixa, derrotado, pensativo e aparentemente inseguro. É o que diz Dante, né? Mas Virgílio logo se recupera diante do seu discípulo, não quer fazer uma figura feia diante do discípulo, então ele vai dizer a Dante, né, diz, e a mim disse: tu, mesmo que eu me irrite, não desanimes, que eu vencerei a prova, não importa a proteção que dentro se esconde. Então, Virgílio aqui está tratando, como eu coloquei na nota ali do lado, né, está tratando com personagens novos para ele. Ele não conhece estes diabos, estes demônios, que são anjos decaídos, portanto, ex-anjos. Esses são os demônios, digamos assim, já do âmbito da mitologia, da literatura cristã. São os anjos que se rebelaram a Deus, que se tornaram demônios no inferno e que, portanto, não faziam parte da mitologia de Virgílio. Virgílio, portanto, não os conhece, eles nunca foram personagens de Virgílio, então Virgílio talvez não saiba como tratar com esses
com esses anjos, como negociar com eles, como convencê-los, porque tem o fato também de que estes demônios, sendo ex-anjos, têm ainda um alto grau de inteligência. Mesmo que tenham perdido o verdadeiro bem do intelecto, que era, quando estavam ainda com Deus, era a visão em Deus, a mesma visão da mente de Deus, este bem, este benefício eles perderam, mas ainda são ex-anjos e mantêm grande parte da sua inteligência. Portanto, não vai ser fácil assim para Virgílio convencê-los. Bom, mas Virgílio parece que mantém a sua, ou que recupera a sua confiança. E ele diz: esta arrogância não é nova, que já usaram em menos secreta porta, a qual sem fechadura ainda se encontra. Então aqui é claro que a referência é a porta do inferno, porta de entrada mesmo lá, onde tem a escrita lá, deixai toda a esperança a vós que entrais. E Virgílio então está dizendo que esta arrogância não é nova, não é a primeira vez que eles fazem isso, que eles fecham a porta tentando impedir uma missão divina. Quando Cristo morreu e desceu ao limbo para resgatar as almas de todos aqueles espíritos que mereciam ir para o paraíso, eles fecharam a porta do inferno. E Cristo, com a sua potência incontestável, simplesmente derrubou a porta e entrou. E a porta permanece aberta até agora. E aí Virgílio especifica, né? Sobre essa porta, viste a escrita morta. É lá onde diz: por mim se vai a cidade dolente, por mim se vai a eterna dor, por mim se vai entre a perdida gente. E daí acaba com talvez o verso mais famoso da comédia, né? Abandonai toda esperança a vós que entrais. Então, sobre essa porta viste a escrita morta. E já para cá dela desce a ribanceira, passando pelo círculo sem escolta, alguém por quem será a terra aberta. Então, Virgílio manifesta aqui a sua confiança de que, neste momento, enquanto ele conversa com Dante, já deve estar descendo um mensageiro, um enviado do céu para resolver a situação, para abrir a porta da cidade de Dite para ele e Dante. Aqui eu coloquei uma dúvida ali, né? Virgílio, mesmo impedido pelos demônios, tem a certeza. Será que tem mesmo? Porque essa é uma situação inédita também para Virgílio. Virgílio vai contar mais tarde, um pouco mais para frente, ele vai contar para Dante que ele já foi até o fundo do inferno. E não há absolutamente nenhuma menção a que tenha encontrado algum obstáculo ou que tenha havido uma tentativa de impedi-lo de ir até o fundo do inferno. Então, Virgílio já fez esse caminho, mas desta vez é diferente, porque as portas lhe foram fechadas, as portas do baixo inferno. Ele manifesta aqui a sua certeza. Se é uma certeza real ou é somente para reconfortar o seu discípulo, isso a gente não pode saber. E aqui nós chegamos ao fim do canto. É um canto um canto breve, um canto que não tem assim não tem grandes conflitos ou grandes discussões, nem políticas, nem teológicas. É um canto um pouco mais de passagem, mesmo porque esse canto, o canto acaba, mas o episódio não. É uma ação cênica toda que começa neste canto e se conclui no próximo canto, no canto 9, que aquele sim tem um pouco mais de emoção, é um canto mais encorpado, tanto em termos de ação quanto em termos estéticos mesmo, de
de realização estética. E também em termos de imagens que Dante busca na mitologia. É um canto mais corposo, o canto 9, que é onde vai acabar este episódio. Para quem não leu ainda, eu não vou adiantar, eu não vou dar nenhum spoiler, vou manter o suspense, né, para ver como é que acaba este episódio. O canto acabou aqui, com a manifestação de Virgílio da certeza que ele tem de que um mensageiro do céu já está descendo para abrir as portas da cidade de Dite e ajudá-los a entrar. E aqui, para encerrar, eu tenho uma miniatura que é extraída de uma cópia da Divina Comédia do rei de Nápoles, Alfonso de Aragón. Alfonso V de Aragão. Quinto, quer dizer, ele era Alfonso V, quarto, terceiro, segundo, primeiro, porque como rei de Nápoles ele era Afonso I, como duque, não sei da onde, ele era Afonso IV, outro era terceiro, enfim, ele era Afonso 1, 2, 3, 4 e 5, dependendo a qual título esse número se referia. Como rei de Nápoles, Afonso I. Então, esta era uma cópia da Divina Comédia, feita para ele, sob encomenda, e aqui a gente tem uma miniatura que retrata Virgílio e Dante às margens do Estige, depois atravessando o Estige, com Filippo Argenti atacando a barca, lá, e Virgílio protegendo Dante. Nós temos ali Fledias com a aparência de um dragão, muito mais animalizado do que na representação que nós temos de Gustave Doré, ou mesmo do Giovanni Stradano, que nós vimos antes. E depois, ali na sequência, nós temos Virgílio e Dante diante da porta fechada pelos demônios. É uma miniatura que meio que conta a história através das imagens, né? É uma narrativa por imagens aqui, né? Virgílio e Dante às margens do Aqueronte, atravessando o Aqueronte e diante das portas fechadas da cidade de Dite. E aqui com essa imagem, eu me despeço de vocês, esperando que tenham gostado desse canto. Aqui estão as referências bibliográficas do canto. E na próxima semana nós encerramos esse episódio e continuamos a nossa leitura. Então, muito obrigado pela presença, pela atenção e até semana que vem. Tchau, tchau.